Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Se você está aqui, você deve estar interessado em saber sobre tratamento de pacientes com fissura, cirurgia ortognática, enxerto ósseo alveolar e tudo que envolve ali o tratamento do paciente com malformação, que é o que a gente busca trazer aqui, convidados que possam agregar e somar com esse tema. A gente tem o apoio de Tal Chá, então o nosso convidado de hoje vamos degustar um chá aqui enquanto a gente conversa, também da Dental Brasil e da padaria Goela Padaria. Então, que é um lugar de você marcar uma reunião, tomar um café, comer um salgado, buscar um doce. Eu trouxe um doce para você lá experimentar da Goela, não sei se você já foi. Então, hoje estou aqui com minha amiga Icleia. Seja muito bem-vindos aqui à nossa conversa. Muito obrigada. Icleia, conheci ela no hospital, na residência, né? Ela é assistente social. E acho que ela vai falar um pouquinho aqui do que o assistente social faz para o paciente com fissura, qual que é a sua atuação ali de ajudar um pouquinho em tudo ali, né, nos bastidores do tratamento. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eh, eu posso falar primeiramente sobre Claro, mim, né, claro. para chegar Como na você residência. chegou ali, né? Isso, Porque eu já, então, já, já conheci você formada ali, né? Já isso. atuando com os pacientes. Mas quero saber, assim, da sua história, como que foi isso. Eu já Legal. sei um pouco, mas você pode falar para quem É, nunca escutou, entendeu? a fissura palatina, né, faz É. parte da minha vida, por ter sido também paciente, né, nasci com a fissura pós-forame completa. A princípio, eu não tenho acesso, nunca tive acesso ao meu prontuário, porque não foi num centro especializado. Você é nascida onde? Eu sou de uma cidade da região metropolitana de Curitiba Tá, e nasci na cidade vizinha por não ter hospital na minha cidade. Eu fui entendi. para o hospital e a maternidade pública. Mais É, próxima da sua cidade isso. ali. Foi o mesmo hospital que aos meus 2 anos fez a primeira cirurgia, Tá. essa maternidade. Eu tenho na casa da minha mãe uma carteirinha cor-de-rosa, escrito lá uma observação do médico, céu da boca aberto. Tá. Então, minha mãe não teve, essa informação antes, ela ficou sabendo quando eu No nasci, nascimento, né? isso. E aí, pela questão de peso e outros fatores, a minha primeira cirurgia foi aos 2 anos. Não foi como Então, a gente tá acostumado a ver logo no primeiro ano de isso, vida, né? não teve um acompanhamento. E também foi uma resistência da minha mãe, porque a minha avó, né, mãe do meu pai e meu pai, eles não eram a favor, porque talvez falta de informação ou não conhecer, tinham receio, tinham medo de que isso prejudicasse mais. De o risco da cirurgia, Isso. né? Então ela, por conta, conseguiu recurso e para ir para a cidade vizinha, ficar na casa de parentes, para poder fazer a cirurgia. E ela fala bastante emocionada que quando eu saí do centro cirúrgico, né, falar mamãe, né, para ela. E aí eu tive uma janela de 10 anos, 8 anos, sem ter nenhum acompanhamento. Então Porque minha mãe, praticamente fez a fechamento do palato isso e é foi para isso, casa, foi embora. não tinha o CAIF, né, que atualmente existe em Curitiba, e minha mãe não sequer imaginava o centrinho de Sim. Bauru. Que também era Então, uma opção na época, né? Já era uma sim. opção, né? E aí, quando surgiu o CAIF em Curitiba, eu já tinha 9 anos, conseguiu a vaga, né? Minha mãe, nós falávamos a inspetora, ia para a escolinha do sítio, conseguiu a vaga, eu já estava com 10 anos. Eu estudei com a minha mãe numa escola multisseriada, uma turma multisseriada de primeira a quarta série no sítio, e minha mãe, por muito tempo, além de professora, ela era a zeladora e a merendeira. E eu tenho também lá em casa a carta, e na época, quando ela foi também no CAIF, quando começou a me levar lá, Então você é, é do CAIF desde o comecinho, isso, praticamente. ele surgiu em 1993. E eu comecei a ir lá em 1996. A primeira cirurgia eu fiz no mês do meu aniversário, em abril de 1997, pelo CAIF, e foi o retalho faríngeo, né, a faringoplastia, o retalho faríngeo, como o doutor, o finado Marco Aurélio Gamborge, eh, falava, né, que foi ele o meu cirurgião. Aí aquela cirurgia de ficar um mês tomando líquido. Porque durante essa primeira cirurgia que não teve acompanhamento,
Não teve melhora da voz ou não, ou já tinha conseguido falar melhor depois do fechamento do palato? Eu acho Você que não não, foi lembra? eu tinha, a questão do bullying, né, então É. tinha muito isso, então eu acredito que a voz ainda Não acontecia direito, você não, não tinha e essa eu nunca liberdade de falar. isso, eu nunca tinha tido fonoterapia, então eu comecei a ter depois dessa cirurgia. Então, na Que é escola depois da faringoplastia que começou a ter o acompanhamento, foi assim na sua isso, trajetória. é a vaga, né, então a inspetora na escola conseguiu a fono na cidade, e a fono, que é a primeira na cidade, encaminhou para o CAIF. Aí foi para cirurgia depois e eu fui pra fonoterapia. Eu tinha 11 anos, eu ia sozinha, né, eu ficava na cidade, porque a nossa casa no sítio, no interior da cidadezinha. Não tinha ônibus, eu ia para o colégio, ficava o meio-dia lá, fazia o lanche, caminhava quase 1 quilômetro para ir até o posto de saúde para fazer a fonoterapia e depois eu ficava na minha tia para voltar para casa no dia seguinte. E daí dessa época para chegar no que você faz hoje, foi um sonho já trabalhar com paciente com fissura, então Sim. desde que você se conhece por gente, vamos falar assim? E aí mais tarde, quando eu continuei indo para o CAIF, com 23 anos eu fiz outra cirurgia, aí quando eu fiz serviço social eu quis fazer estágio lá. No Aí fo CAIF. isso, eu consegui. Apesar de que fiz estágio no primeiro ano, eram 2 anos, o meu contrato eu consegui renovar, comecei o segundo ano, mas aí iniciou a pandemia. Isso você já tinha formado ou na graduação ainda? Eu fiz 2 graduações, Tá. então isso foi na segunda graduação no Que serviço você social. de serviço social já. Isso. Então durante a sua graduação você fazia estágio no CAIF lá. Isso, trabalhava, eu pagava a graduação, então eu trabalhava e fazia carga horária mínima obrigatória. Eu mudei tudo a minha escala no trabalho para conseguir ir para o estágio nas Sim. quarta-feiras de manhã, e aí ia para o hospital, eu trabalhava à tarde e depois ia para a faculdade das 18 até as 23 horas. E aí todo sábado eu precisava ir para o meu trabalho, porque o período da manhã da quarta eu ia para o estágio. Então não fiz o estágio prolongado, eles ofereceram até a possibilidade, mas De a bolsa continuar? a bolsa era muito pequena, então eu precisava me manter em Curitiba, eu pagava moradia, daí eu morei na casa do estudante universitário do Paraná. Não precisava trabalhar para É, conseguir fazer a mas, faculdade, né? precisava pagar o curso e pagar a moradia. E o primeiro curso que eu fiz, né, eu cursei administração, eu fiz ProUni integral, né, em Curitiba, eu entrei com 23 anos, e aí quando eu formei, teve algumas mudanças, eu Mas a optei em mudança de fazer fazer um outro curso é por conta de trabalhar com paciente com fissura ou não tinha essa ideia? foram vários aspectos para É. chegar nisso, aí voltando um pouco na história, eu trabalhei desde muito jovem. Então, primeiramente eu trabalhei antes de estudar, terminei o ensino médio, desde os 15 anos eu trabalhava como babá, como diarista, fui empregada doméstica, meu primeiro registro em carteira foi como servente de limpeza numa multinacional, na cidade vizinha, à minha. Eu saí do sítio com 19 anos, fui morar na cidade com o meu irmão para poder trabalhar. Na época não existia o ProUni, os programas de financiamento, eu não conseguiria pagar, e a federal para nós era um sonho muito distante, até a FIA Mas eu fiz falo assim, de você ter vestibular. feito administração, você não teve esse contato com o paciente, por isso que você levou a Não. escolher outro curso ou não? Foi questão também de desemprego, a questão da exclusão, do preconceito e muitas questões que aconteceram nesse meio. Eu até nessa época, eu cheguei a trabalhar pelas cotas destinadas à pessoa com deficiência, e eu tive muita dificuldade em relação a isso, De ser né. inserido no mercado, você fala, Isso. né? E aí eu fui e dificuldade tanto para se colocar como para se manter lá dentro. Então foram várias, um pouco disso e foi me ajudando, me fazendo refletir, falar: "Vou buscar outras opções. Eu não preciso utilizar disso", mas assim, Mas eu falo assim, mas a questão de escolher serviço social foi por conta dos pacientes com fissura, essa decisão? também, são Foi isso? vários os aspectos. A questão de atuar, continuar atuando com a pessoa com fissura, né, com os pacientes, pela causa,
por mim, eu já tinha passado pra que, de alguma forma contribuir para que as pessoas não passem pelo mesmo que eu já passei, pelas dificuldades que eu Sim. tive, né, ter conseguido superar isso e a partir disso, possibilitar caminhos melhores para que outras pessoas, né, venham aí, né, outros jovens, Sim, sim. adultos, né, para É, porque essa hoje até a questão de encontrar tratamento, essas coisas, tá muito mais fácil do que foi para sua mãe na época que você sim. nasceu, né? Com certeza isso mudou. Eu conheci você agora aqui quando você passou foi quanto tempo agora no hospital? Foi 1 ano? Eu fiquei 2 anos Dois e anos aqui, meio, né? porque eu fiquei de licença médica o ano passado. Mas teve esse acompanhamento aqui, você estava atuando, né, era na residência de assistente social agora aqui no hospital, Isso, né? E o pessoal às vezes não sabe muito o que o assistente social faz, né? Porque só vai conhecer isso quando ele está dentro do hospital, né? Ele vem buscando uma cirurgia, um tratamento, um atendimento, e é o serviço social que dá, de uma certa forma, uma retaguarda para a família toda, né? Para o paciente, né? Então, o que que o serviço social faz pelo paciente ali que o pessoal não sabe, Clé? o serviço social é uma profissão que trabalha com a promoção, a defesa e a garantia de direitos, né, de direitos sociais aos usuários. Trabalha também em frente a violações de direitos, quando, além de informar, de possibilitar e de promover, também vai interferir quando, de alguma forma, quando esses, direitos não estão sendo acessados ou foram violados. Por exemplo, ali no hospital, no centrinho, por último, eu atuava no ambulatório. E um dos casos que os pacientes mais buscavam por nós ou para orientar, além do TFD, é o tratamento fora domicílio, os pacientes que vêm de Para outros ter es ajuda de custo isso, para poder estar a se deslocando para cá permanência, e né. ficando aqui nesse tempo, né? Apesar de que com a atual descentralização do SUS, cada estado precisa oferecer o seu tratamento. Então se torna ainda mais difícil Difícil ter conseguir exigir acesso alguma coisa, né? ao TFD, né. Então tem todos os critérios para poder Mas você consegue solicitar. ainda, né? É possível sim, em todos os atendimentos que eu realizava, orientava, entregava uma cartilha e orientava sobre esse direito. Mas por conta assim, por exemplo, o paciente busca isso no serviço social aqui ou na sua cidade Ele vai de origem? solicitar na cidade de origem. Ali Porque é aqui, por pra exemplo, o serviço social dentro do hospital, ele ajuda os pacientes que estão dentro do hospital só, né? Você não ali faz ele chegar para o hospital. Acontece isso? ali a gente vai orientar como acessar, mas o pedido, a solicitação é na origem, é no Vamos supor assim, TFD. a verba de ajuda, essa ajuda vem da cidade de origem do paciente, né? Depende se dentro do estado de São Paulo, por exemplo, é o município, então é a Secretaria de Saúde do município, é o TFD estadual, né. Agora, quando é de outro estado, é o interestadual, é na Secretaria de Estado de Saúde. Então, quem vem de Manaus, ele é pela secretaria lá do Amazonas, Secretaria de Saúde do Amazonas, e repassa esse recurso para o paciente. E todo município tem que dar esse suporte para o paciente vir tratar fora, mesmo depois da descentralização do atendimento? Não, De certa por forma, isso não. a questão do SUS, dessa descentralização é para reduzir custos, porque o TFD é um custo muito alto para o Porque como governo. que ficou isso assim? Ah, o paciente já tratava, por exemplo, aqui no Centrinho em Bauru, e agora na sua cidade é disponível para ele um atendimento. Como que justifica para ele continuar vindo aqui? Quando ele já começou e já está ali como paciente, ele tem direito a continuar onde ele já iniciou, Não é né. obrigado a trocar, vamos falar assim. Não, o Estado pode, acabar pedindo e falando que não vai pagar Não esse tem como te recurso, ajudar né, mais, tem que ficar aqui. aí o paciente tem que recorrer judicialmente, em muitos casos acontece deles recorrerem para poder continuar Então, mesmo que é tendo um direito, acesso. não é tão simples isso, não é só Não. mandar uma cartinha ou avisar que Sim, consegue, né? não. Até mesmo dentro do próprio estado, municípios aqui próximos a Bauru também têm dificuldade, Sim. pacientes tinham dificuldade. Então a gente faz um ofício, um documento, né, formalizando, explicando o que é o tratamento oferecido pelo hospital, a Por que de importância. continuar aqui, né? Isso. E ele, né, coloca, né, menciona o número da portaria, é a número 55 de 1999 do Ministério da Saúde,
para que o paciente possa continuar tendo acesso a esse Porque eu recurso. vejo assim, alguns ganham passagem, outros vêm com ambulância, outros vêm com carro da prefeitura, às vezes. Então tem Tem os critérios, vários né? critérios para poder o paciente viajar, para Isso. chegar no hospital, né? Porque a locomoção, daí tem a questão da distância, né, acima de 50 quilômetros do local de tratamento para passar a ter acesso, né. Então, tem municípios que oferecem ou passagem rodoviária ou aérea, ou fluvial, que é o caso, né, alguns casos necessitam, ou também o carro da prefeitura, ou edifícios e passam ajuda de custo para automóvel próprio. É, e não dá para também Isso você exigir, ó, quero que pague minha gasolina, eu quero vir de avião toda vez. Não tem esse critério é, também, é né? uma questão de avaliação médica da Secretaria de Saúde de origem, que Porque vai isso é definir. muito difícil pra gente, às vezes, porque a gente vê paciente, aí ele fala assim: "Ah, eu vou passar com você para extrair um dente, ou vou fazer uma cirurgia de enxerto ortognático", que é a rotina ali do nosso setor de bucomaxilo. E aí, muita gente que é de longe quer vir de avião, mas às vezes você não consegue, não tem um papel para você assim: "Ó, eu quero a passagem desse paciente", né, não tem como a gente exigir isso daí, né. Não. É, tem casos que os pacientes vinham ali e pedia para poder voltar de É, avião. Por isso, então, se o seu médico, se o responsável fizer um documento, nós aqui, pelo serviço social, não podemos. Então, é uma questão do médico. Aí orientávamos, por exemplo, a questão do MEDIF. Então, também não é uma obrigatoriedade, mas é uma questão de segurança para o paciente, né. Então, e o TFD, no caso, esse é um direito. Mas, se já existe o tratamento, né, o critério pela portaria quando tem os filhos esgotados todos os meios de mas tratamento no porque local de origem. na teoria o paciente que tratava aqui, acho que agora já tá morninho, dá pra tomar. Vê se te agrada. O paciente que já tratava aqui e quis continuar, foi essa a maior orientação que teve agora da parte do serviço social para poder manter o tratamento dele aqui, né. Sim. Que é uma atuação muito importante, porque nesse meio tempo, muita gente deve ter ficado perdida no que fazer, né, Cleia? Teve muitos casos, assim, continua tendo, até mesmo Não, com a assim, todo dia questão. ainda tem algum pedido de fazer algum laudo, alguma coisa assim para preencher, né. Eles trazem, né, os É. relatórios, as secretarias de saúde de origem encaminham um relatório para ser preenchido. É a outra referência, né, Sim, relatório para pra prestação de contas, para saber o período que esteve ali, se esteve internado ou não, se foi só ambulatório, né, que qual fez de cirurgia, isso, o né. procedimento que realizou, né, com carimbo do hospital, carimbo do médico ou cirurgião dentista responsável. Para que possa Ou comprovar ou seja, o isso serviço social é muito importante ali para o paciente conseguir para estar orientar. ali, né, É na uma a verdade, né. gente faz uma intermediação nesse caso do TFD, né, não temos a autonomia para definir, mas orientamos, e aí quem preenche esses documentos é a central de agendamento, falando no caso do hospital, De quando né. vai ser o retorno, o que que vai ser Isso. marcado para o paciente, né. A gente se encontrou agora em São Paulo, que foi um encontro, né, também. Foi muito bacana o dia lá, eu não consegui ficar o dia todo, mas estava bem cheio, né. Você gostou de participar lá? Ah, foi uma experiência, assim como agora também, uma experiência, primeira vez podendo falar em um podcast. Lá também foi uma primeira oportunidade para poder falar. Não, eu vi, Apesar de muito tempo aí estudando e buscando algumas coisas, era um desejo de poder ter uma oportunidade de falar um pouco sobre a trajetória, sobre o trabalho, poder também, de certa forma, ser uma ponte para outras pessoas sim, ter sim. esse acesso também, né. Porque às vezes, eu acho que muito paciente, quer estar no seu lugar hoje, né, de estar já terminado o tratamento, já estar trabalhando e tocando a vida profissionalmente, e porque hoje para você, quem está começando, você pode ajudar muito essa pessoa hoje, né, você já passou por isso, né, sendo bom ou não a experiência, mas você consegue ajudar ele agora a ter um caminho melhor do que o seu que você teve, por exemplo, né. Acho que essa Essa é função, a essa intenção. intenção É a que tem que intenção ser maior, passado, é o né. propósito maior. Eu digo, e a residência foram muitos os desafios, né, muitos obstáculos, mas eu Porque tinha o até propósito. vir pra cá, Iglesias, você estava morando em Curitiba. Isso, eu trabalhava lá, trabalhava 5 anos e meio no hospital, eu pedi demissão, Pra vir fazer a residência eles aqui, não né. quiseram fazer acordo, então eu saí sem, né, Sempre receber nada. Eh, eu fiz 2 anos a prova, então a residência era um desejo tão grande, e eu fiz por 2 anos a prova. Primeiro ano eram 3 vagas, eu fiquei em quinto lugar.
e não teve desistência. Eu fiquei triste, mas não desanimei. Falei: "Eu vou estudar mais e eu Para vou poder fazer a prova passar. de novo". E São Paulo era mais perto, mas eu escolhi fazer a prova em Bauru para conhecer o Para estar no Centrinho. centrinho. Aí eu Porque consegui mesmo tendo acessar. nascido com a fissura, você nunca tinha passado aqui, né? Não, e nem conhecia o hospital, só de ouvir falar. Foi na graduação, e aí quando eu comecei a estudar mais sobre a fissura, eu fiz o meu TCC na graduação sobre o serviço social. Eu revistei as ciências sociais no estado do Paraná e trabalho com a fissura. Então foi um trabalho e aí Você já estava depois buscando isso, né? sim, e aí fazia o estágio no CAIF. Quando no meu primeiro ano de residência, eu fui apresentar o meu trabalho de conclusão no Congresso Internacional lá em Recife, sobre fissura. Então era um Ainda não desejo, tinha manual. não Ainda não tinha tinha ainda, manual. assim, outros desejos que foram, né, surgindo a partir daí, né, como o estágio lá no CAIF e abriu portas. Eu consegui trabalhar na época próximo também ao meu cirurgião. Eu lembro que no meu primeiro dia de estágio, e eu gosto de lembrar disso, eu cheguei no CAIF e encontrei com ele na cantina, que lá é pequeno, então o corredor dos consultórios tem a cantina no final. Eu fui buscar um café e ele estava lá. E eu meu crachá e eu mostrei: "Olha, doutor, vou fazer estágio aqui". E ele olhou, eu fui com a paciente, e aí ele lembrou, depois ele sempre passava a cumprimentar e levava documentos para ele assinar. Às vezes ele, né, nem olhava: "Doutora, é isso daqui", isso, né. E para mim isso era muito significativo, né, ter É, sido porque colega de pro lado das pessoas que um dia cuidaram e de ter mim. sido, assim, paciente do lugar, né? Sim, e por mais que lá mudou, né, então saiu a associação que cuidava, entrou uma outra gestão, teve várias mudanças. Aí, quando eu Mas acho que a cheguei memória e o lá, carinho continua sendo o mesmo, sim, né? algumas pessoas lembravam de mim, então para mim voltar lá foi muito significativo, Eu foi muito imagino, é. especial. Ser Eu de fiz paciente vir para estagiário ou para trabalhar no lugar, isso. né? Aí quando entrou a pandemia, eu fiquei muito triste, porque eu não pude encerrar. Eu tinha até uma iniciação científica aprovada pelo comitê de ética para aplicar lá no CAIF. Eu tive que mudar tudo, eu não pude ir Não, mais para o não tinha estágio, como encerrou. ter contato ali, Tive né? que fazer, né, encerrar e não parou, então eu tive que fazer um estágio em outro lugar, ou, EAD, assim, Não era, de uma nem outra foi sua forma. escolha, né? Sim, não tive opção, mas eu voltei. Quando encerrou tudo isso, eu voltei lá para agradecer, para me despedir, para dar um abraço, mas aí já não tinha mais o cirurgião. Aí eu homenageei ele na minha banca do TCC, da graduação. E esse tempo daqui em Bauru foi bom para você? Como que Foi, foi? Foi melhor foi do que você muito esperava? importante. Sofri bastante, mas também vou levar daqui um agradecimento muito grande, né, um sonho muito grande. Eu fiz 2 vezes a prova, no segundo ano eram 2 vagas, eu consegui Passar? entrar e, né, teve muito desafio. Então, além da adaptação na cidade, do calor, do clima, isso tá longe da família, porque eu já morava em Curitiba, É um não clima era muito isso. diferente, né? Mas ali o ambiente do hospital, os desafios que surgiram ali dentro, foram muitos, assim, foram muitas as questões, assim, e eu pensava sempre no meu propósito. Quando algo me Lá na frente, desanimava né? ou e me deixava triste, eu pensava: "Mas o porquê eu vim aqui? O que que me trouxe aqui? Aonde eu pretendo chegar a partir daqui?", né. Então isso sempre foi a minha Porque, fortaleza. vivendo um sonho e que demorou tanto para acontecer, né? Você tinha que tentar fazer o É. máximo ali, né? Aproveitar o momento, né? Sim, quando eu chegava, né, os primeiros meses, eu ia indo para o centrinho, parecia: "Será que eu tô aqui mesmo?". Aquela sensação: "Eu consegui chegar aqui mesmo, eu tô aqui", né, E aí, ajudando outras pessoas, né? e foi uma troca muito valiosa. Com os pacientes e as famílias, eu só tenho gratidão, né. Eu Porque eu é muito conheci gostoso isso, né? De você estar do outro lado, né? a questão de entender, né, como fala, a empatia, de poder a escuta para o paciente, aquela atenção que ele tão necessita, compreender vários aspectos que ele está trazendo ou que está, ali subjetivo ou que está E deve ser difícil até implícito. para você tirar isso do ex-paciente e do profissional, não tem E isso? ali
Nesse momento eu não falava, a Ecleia, né, paciente não falava de mim, a minha história, eles, é a Ecleia e uma assistente Mas eu falo assim, social. é difícil não lembrar em cada atendimento do que você Sim, já a teve do outro lembrança lado, né. sim, não comentava, mas Ah, não, não, lembrava, sim. vivenciava. Mas eu falo assim, você vendo cada família que você acolhia, que ajudava ali a passar, você lembrar de que você já esteve do outro lado, né, é isso que eu quis dizer. Sim. Em muitas situações, principalmente, né, nessa questão do mercado de trabalho. E aí, voltando numa outra questão que você me perguntou sobre o que a gente faz, né, então, além de, né, a orientação sobre os direitos, o mercado de trabalho é uma das questões que muitos dos pacientes buscam no serviço social. Por exemplo, estão sobre a orientação sobre o laudo da equipe Sim, sim. multiprofissional e interdisciplinar, né, isso está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, tem o artigo 2º que fala: "Quando necessário, passará por uma avaliação biopsicossocial", e é o que o centrinho busca realizar, né, essa avaliação e essa orientação para que esses pacientes, quando dentro dos critérios ali, possam acessar, né, esse direito, tanto para emprego, mercado privado quanto público, né, os Sim. concursos públicos. Porque, eles muitos pacientes precisam desse laudo para poder se apresentar, né. Sim, e eles buscam bastante. Alguns falam que nunca tinham ouvido falar, ou será que eu posso? Será que é possível? Será que eu achava que eu não poderia? Então, ele todo aquele cuidado de a gente poder orientar, mesmo quando eles não perguntam. A nossa função não é apenas só o que eles perguntam, mas é É, saber o os que direitos, é e né. estar orientando, estar informando. Então, a gente faz a o acompanhamento social. E aquele atendimento mais aprofundado para E poder o orientar. acompanhamento sempre é com a mesma pessoa? Ou mesmo profissional, É, você diz? Não, não é, né. não, não. Então, às vezes você orienta essa família hoje, no próxima Pode vez pode ser que não seja. isso, e acontece, não sei até que ponto é bom ou não, mas, eh, o trabalho é a equipe, né, Né. então é importante que cada um esteja comprometido para E todo mundo poder, fale mais ou menos a mesma eh língua. não necessariamente acontece, né, a gente não tem questão de cada profissional tem a sua autonomia de poder estar fazendo o seu atendimento. Sim. Fica o histórico ali no prontuário do paciente, mas a intenção é esteja orientando e A esteja família e o paciente, né. facilitando para que tenha acesso a esse direito, né. E agora você terminou sua residência, né? Já Terminei. terminou? E daí aí quando a gente se encontrou em São Paulo foi fissura, como que chama o que a gente teve? O Encontro Nacional Fissuras do Brasil, que Fissuras do foi a Brasil, isso, segunda é. edição, e esse ano teve como tema Entrelaços, as fissuras que nos unem. Porque a gente participou da mesa de perguntas, né? Isso, e era de profissionais, É. né, quando profissionais, tanto paciente, e um dia foi paciente, Hum. como profissionais ligados, né, à fissura. Eu lembro da sua história Consultório Entrelaços, consultório Interlagos, é. E você contando por que que você escolheu o serviço o social. serviço social, foi muito bonita, é muito bonita a história. Que na verdade é servir o próximo agora, né? É. Assim, tem algumas pessoas que às vezes romantizam que a gente é o profissional e o profissional bonzinho e vai, eu não sei como em palavras exatamente colocar, mas não é além disso, é o acolhimento, é a orientação, mas também principalmente é a viabilização, né, estar informando do que ele tem direito, estar conversando, estar dialogando, conversando com a equipe, por isso ali no Mas hospital você não a é mas eu acho que no final é assim, cada um na sua especialidade, na sua profissão, mas é tentar se pôr do lado do paciente para poder ver o que sim, você pode fazer de melhor, a né. gente sim, Na verdade acho que é isso, para é poder conseguir um ajudar. olhar também subjetivo, né, um olhar no que está implícito, no que não é falado, né, É. então e eles trazem, por exemplo, casos, assim, de negligência, em alguns casos a gente vê ali, e não está tendo um cuidado efetivo, quem é o responsável, né, uma criança e os pais estão em período de separação, de divórcio, e aí quem está cuidando, quem é o responsável legal está ciente disso, por exemplo, numa cirurgia.
precisa ter autorização do responsável legal, Para realizar né, a cirurgia, isso, né? para assinar os termos. E quem que vai fazer esses cuidados, né? Quando eu cheguei no hospital, um dos primeiros casos que eu atendi lá na internação, na unidade de cuidados especiais, a UCE, a mãe precisava fazer o treinamento para cuidar do bebê. Então, ela queria treinar com Do as seu filho, né? flores, isso. Só que ela não estava em condições emocionais, psíquicas, para fazer esse cuidado. Então, foi precisado entrar em contato com a rede de apoio, identificar se tinha uma rede de apoio, quem era, chamar para o hospital. A mãe precisava ter né, Acompanhante acompanhamento junto. isso naquele período para estar treinando, a mãe não poderia vir sozinha, então por um período teve alguém que vinha junto com essa mãe para poder Para estar participar junto. isso. E depois, recentemente, quando eu encontro essa mãe, ela vinha sempre no meu olha eu aqui, ela já estava bem, estava fazendo o acompanhamento dela também, e ela vinha para ela, eu visse ela e visse a menininha já E ver ela bem, né, caminhando, assim, novamente, né? Mas é um e período muito frágil, né, para mãe, né? Para mãe. sim, e aí Você ela imagina, às vezes, o primeiro filho da primeira, assim, a sua primeira gestação, um filho com uma formação que exige cuidado, isso deve mexer muito com a família. em muitos casos, Deve não, sim. mexe Então, muito com a família, e né? aí se eles não têm uma rede de apoio, se torna um pouco mais difícil Ah, ainda, com né. certeza. E é Tendo já isso é, né? Tendo todo o apoio já é complicado, já é difícil os cuidados ali nos primeiros dias, né? e é isso uma das funções do serviço social também, fazer contato, né, tanto com a rede de apoio familiar, também com a rede de serviços socioassistenciais da cidade, do município de origem, né, Fazer esse intercâmbio com a isso. cidade. Não, e existe de quais os programas sociais do governo essa família pode ter acesso e pode beneficiar, porque o direito à saúde é um direito. A reabilitação, a habilitação em saúde é um direito. Então, para começo de tudo, chegar no centrinho e ter acesso à reabilitação já é um direito. Então, possibilitar quais os meios para que continue tendo isso. Para Então, continuar vindo isso. no Além hospital. do acesso, é a permanência. Então, para acesso e a permanência, a continuidade desse tratamento, né? Aí, né, também, por isso também eu quis falar disso no Não, meu assim, trabalho, pode mostrar. né, no meu Isso trabalho. foi desenvolvido agora na residência, né? Isso, no meu trabalho de conclusão. Porque Eu eu não tinha visto aqui, por isso que eu falei de São Paulo, do encontro que a gente teve lá, respondendo as perguntas, é, foi que você mostrou o seu caderninho, né? O livrinho de isso, direitos dos pacientes, né? Então vamos lá. Primeiro, é, mostra, pode falar o que você quiser, fala onde o pessoal pode encontrar, como que faz para é, saber melhor sobre isso. Fique à vontade. no meu trabalho de conclusão da residência, eu pretendia fazer um trabalho de uma pesquisa com os pacientes, mas pela orientadora, a opção foi, ela sugeriu fazer um material informativo. E aí eu, pensando em falar sobre o que nós, como as ciências sociais, fazemos. Então, orientar hã, das nossas funções é a orientação sobre os direitos, e dentro da área da saúde, né, a gente trabalha com a questão socioeducativa, é um dos parâmetros para a atuação do serviço social da Porque, por exemplo, saúde. num hospital com uma formação de paciente com fissura, acaba sendo mas até repetitiva essa explicação, não fica? Isso. É, nem sempre, porque não sei se para todos falam a mesma questão, orientam a mesma forma, Mas sabe? fala assim, cada família que vai começar um tratamento precisa saber disso, né? Isso, os casos novos, as orientações, Né? sim, mas alguns casos em que está sempre falando de novo, e aí aquela questão também do nível de entendimento daquela família, do nível de entendimento daquele paciente. Então, sempre está sempre reforçando, perguntando se compreendeu, como é, eu repito, eu te oriento, e você pode estar falando para auxiliar, para que eh, realmente isso seja, algo efetivo para eles. Então, Então tem você, coisas que a você gente, reforça sempre, mas eu falo, porque sempre. daí a ideia do livro foi resumir essas informações. Como tem muitas coisas e nem todas as áreas têm conhecimento, ou se tem conhecimento, nem tudo é partilhado, é falado, então a questão aqui foi fazer um trabalho direcionado para os profissionais, né, os gestores técnicos,
e profissionais da área técnica atuantes tanto nos centros, hospitais de reabilitação, nas associações e as grupos de redes de apoio, Porque né. é um livro destinado à assistência social de cada local, né? Pode ser para outros profissionais, não é Não é especificamente para o específico. serviço social, é para o profissional que atua, né, Um com o paciente com uma paciente. formação. Eh, eu direcionei ele para o profissional, eu fiz de uma forma mais técnica, eu menciono todas as leis, além de mencionar o direito, eu menciono a lei que está embasada, então para que o profissional possa buscar aquela lei e se aprofundar. Se tiver alguma dúvida, ele já tem a lei ali Ou para poder elaborar acessar. um laudo, um pedido, uma Isso. ajuda de acordo com É, o dever do Estado com o é. paciente, né? Aí ele tem como título Exercendo Direitos, Manual sobre Direitos da Pessoa com Fissura Lábio-Palatina e outras anomalias craniofaciais para profissionais. Aí tem a autoria, autores, as informações sobre designer. Eu faço uma apresentação sobre, né, cito aqui a Lei Brasileira da Inclusão. Eh, Esse livro foi distribuído ou como que foi para ter como que é para ter o acesso dele eu hoje? imprimi esse daí como um modelo, né, para poder apresentar. O valor não é acessível para imprimir mais, mas eu tenho ele em PDF. Aí tem Para o poder. isso, para poder distribuir por meio do PDF, o QR Code, né, para quem desejar ter Tá. acesso. Aí eu falo sobre a fissura lábio-palatina, ou sobre a deficiência, e aí eu cito, e é muito importante, e entra a questão que o Centrinho emite, e é o laudo da equipe Sim. multiprofissional, né, pela fonoaudiologia, odontologia, eh, a cirurgia plástica E a fono, e o serviço social. serviço social, não tem a avaliação da fono A junto? fono, a Tem. cirurgia É, plástica, a odontologia e o serviço tá. social é a última especialidade e preenche o laudo. Eu não menciono o nome do laudo aqui, mas eu falo sobre a questão do artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência e diz que, quando necessária, será realizada uma avaliação biopsicossocial. Ela é multiprofissional e interdisciplinar. E antes de falar dos direitos, e isso daí era o principal que eu desejava constar, né, no manual, é informação de quais estados já possui a lei que caracteriza a pessoa com fissura não reabilitada, né, como pessoa com deficiência. Então já são 10 os Porque estados. não é nacional a lei ainda. Não é, existe um projeto de lei nacional. Mas hoje em E dia ainda não são todos os não. estados. E aí nos estados já tem 10 e já é uma lei. E isso não é divulgado. Poucas pessoas conhecem ou quem conhece, às vezes, não partilha, os pacientes, em sua maioria não sabiam. E eu percebia isso durante os atendimentos e disse: "Isso precisa ser falado, Sim. precisa ser divulgado". E aí foi uma das intenções, né, o mais recente, né, o mais antigo e o primeiro foi o Amapá, e o mais recente nesse ano, Santa e foi Catarina? Paraíba, Paraíba? em 2025. Santa Catarina foi em 2022. E aí o projeto de lei nacional, ele é de 2018, é o projeto número 11.217, de 18 de dezembro de 2018. E se aprovado, se for sancionado, né, já está nas últimas instâncias para se tornar lei. Para valer em todos os estados do E Brasil, né? sair a nível nacional. Aí sobre o Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, essa lei é de 2022, ela é recente também. Eu participei dos grupos É. que militou para que essa lei fosse aprovada. A data foi escolhido, né, o deputado que fez o projeto de lei, essa data em alusão ao aniversário do Centrinho, que é 24 de junho de 1967. Então, no dia todo ano, a partir de 2022, Foi tem comemoração. o Dia Nacional de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina. Por isso, e o Encontro Nacional. O primeiro em 2023 foi bem exatamente no dia 24 24. e agora foi próximo, né, no dia 5 de julho. Então são coisas que
em muitos relatos os pacientes falavam que não tinham conhecimento. E aí eu entro na questão sobre os direitos, né, em questão eu diria que a pessoa com deficiência tem, mas, entrando também em questão aos direitos que é a minha área, a questão dos direitos sociais, né. Então eu falo do direito à assistência social, sobre os benefícios e programas sociais no contexto da pessoa com deficiência e da pessoa com fissura lábio-palatina. E aí eu entro sobre o programa Bolsa Família, e em cada um eu falo o que é, como acessar e quem tem esse direito. Né, o BPC é o benefício da Depois, Cleber, vou ver se prestação você consegue deixar com a gente o QR Code para o pessoal ter acesso, então, ao livro. sim, e com certeza. E aí no Que acho que final é um livro, né? você quer dar uma olhada? Uma revista. Eu vi, você tinha mostrado em São Paulo, de que todo paciente tem que, assim, toda pessoa que tenha uma formação tem direito de ler isso daqui para poder Sim. entender melhor do que ele pode e não pode A minha ideia esperar, né? é desenvolver agora um que seja para o paciente. Esse eu fiz para o profissional, mas eu tenho o propósito de desenvolver um para o Sim, sim. paciente uma outra linguagem, mas que seja para eles. Então, primeiro orientar para que os profissionais tenham esse conhecimento para que surja deles orientar os pacientes e também para o paciente ter esse subsídio aí. E você acha que vai sair do papel isso? Vai, né? Você vai Eu conseguir, né? quero. Aí no final eu tenho uma frase que eu acho muito legal aí também, eu coloquei, Leia. É sua escolha. é: "E um mundo de igualdade não é feito de pessoas iguais, mas de pessoas com direitos iguais para serem diferentes", né, é muito dessa questão. Tem pacientes que não se consideram como pessoa com deficiência, outros e sim, e isso é muito importante e durante os meus atendimentos eu falava para eles, quando eu orientava. É uma decisão, é uma escolha, de cada um, né, os caminhos e órbita, mas o que é importante é saber e tem esse direito. Então eu, como assistente social, tenho a função de De informar, orientá-lo, né? de informá-lo. As escolhas, os caminhos entre a família, o paciente, para decidir, mas aí então não é uma obrigatoriedade, mas é importante saber que existe. É, porque eu vejo que o serviço social dá um suporte enorme para o paciente, né? Em várias outras coisas, assim, na conversa com a família, na orientação, acalmar os pacientes também ajuda a conversar com os pais, né? Então tem uma função muito grande ali de acolhimento mesmo, né? Sempre teve isso, eu acho que mais ainda no hospital. Eu vejo que ali o pessoal, a turma ali que faz, todo mundo acolhe muitos pacientes, né? Sim, é uma escuta muito Né? importante, né, é uma área que trabalha com você tem que estar bastante atento, bastante Hum. disposto para ouvir, para orientar, mas Toda por família muitas tem, toda vezes família, assim, todo paciente tem a sua história, né? De como e chegou, o que ele tá passando ali. E e de como que tá sendo essa parte ali. O serviço social acaba fazendo isso ser de forma, assim, mais leve e ajudar e essa. e a maioria chega ali com um desafio para a gente buscar alguma forma para Sim, sim. solucionar, não Uns chega mais do que outros, mas sempre algum, isso, né. sempre tem alguma questão de você ter que buscar alguém da equipe para pedir um auxílio para alguma intervenção, né, então algum contato. A equipe da central de agendamento, a gente fazia muito contato com eles para essas orientações, para ver o que era possível organizar naquele período que o paciente Tá estava ali, às ali. vezes adiantar um Então, atendimento, né. né, então, ou algo que suspender ou remanejar, ou várias questões, assim, Tentar eles veem aproveitar a muito para o viagem, serviço né. social. Tem muitas coisas que acaba não sendo algo, Do serviço social, né. específico, né, e Mas muitas começa ali a conversa, encaminham né. para a gente para fazer, né, em muitos casos encaminhava para o serviço social, não sendo algo específico, Sim. mas a partir dali a gente também não pode, se não é Mas acho que é por causa conosco disso, de tanto que é acolhido o paciente quando ele passa lá, por isso que ele sempre isso. busca se eu tenho dúvida de alguma coisa, muitas vezes eu vou no serviço social para ver o que que eu faço. Essa questão, se não é conosco, mas quem pode orientar? Então, o E daí paciente dali não vocês isso, filtram e direcionam o é, paciente, né. ele não pode sair com mais dúvida do que entrou. E agora com o final da residência, como que tá os projetos pra você? O Eh, que vai voltar pra Curitiba, vai ficar aqui? a princípio, eu fiquei um período mais aqui por questões de saúde, né, como o ano passado eu tive, não sei se você sabe, eu tive uma trombose, Não, eu tive uma trombose na jugular interna esquerda. Então foi um caso bem grave. Eu estava no Paraná no meu último dia de férias, quando eu procurei atendimento médico.
Em resumo de tudo, foi aí no dia seguinte foi descoberta, eu fiquei hospitalizada por 13 dias, Lá, isso, pelo SUS lá em Curitiba. Fui para Curitiba, não, na minha cidade não tem por isso que você falou, especialidade. isso foi no meio da residência, né? Isso, o ano passado eu fui hospitalizada no dia 25 de julho, e saí de alta no dia 6 de agosto. Daí eu fiquei até quis voltar, mas eu não estava bem, aí voltei, fiquei um período de licença médica, e aí isso acabou estendendo um pouco mais a finalização da O tempo da residência. residência aqui, né? Isso. E aí eu continuo em tratamento, acompanhamento, aí eu consegui um hematologista em Bauru para a continuação e fazer os exames para investigar a causa, fazendo exame genético. E agora saiu a vaga pelo SUS para o cirurgião vascular. Eu estava esperando muito e precisa também desse Sim. acompanhamento. Inclusive, eu tenho essa consulta agendada para a semana que vem. Porque a residência já terminou, né? Isso, já entreguei meu TCR impresso, né, todas as formalidades, caderno, finalizei as horas, né, já cumpri todas as minhas Obrigações prerrogativas, ali, né? isso. E aí, agora é poder ir para profissional, né, Agora eu correr atrás de novo. isso, uma colocação no mercado de trabalho, continuar estudando. Você pensa em voltar para o Paraná? Qual que é a sua ideia? Eu penso, É? né, meu sonho é seguir na área, né, Ah, sim. mas como é algo que é mais difícil, né, não é todo, né, todos os lugares existe, os centros de reabilitação, mas, alguma Tem ligação que eu vou buscar isso, né? isso, alguma ligação eu vou continuar tendo, né, então a fissura está em mim, né, o meu propósito, a história de vida, então Agora que você acostumou com o calor daqui, apesar que tá isso, frio esses né, e dias, já né? me habituei em a cidade, já estou, né, agora criei vínculos aqui Sim. da cidade, então, Amizades, né? sim, convites e tenho recebido, então, para mim, né, faz parte já da história da vida, também conquistou uma parte do meu coração Ah, com ter vindo para certeza. Bauru. Acho que não tem quem passa aqui e Não, não né, deixa um pedacinho aqui, não, viu? a gente deixa um pouquinho da leva um pouquinho daqui e É, e deixa um deixa um pouquinho da pouquinho. É gente, uma assim. troca. Isso, assim como foi a residência para mim também, né. Foram vários os caminhos, esses períodos difíceis aí, de ficar desempregada, o preconceito e as desigualdades sociais que existem, me levaram a optar por outros caminhos, né. Então eu tive um recomeço de né, Profissional, né? uma mudança profissional muito grande, né, trabalhando desde muito jovem, na vida adulta formei em serviço social, e eu acho que esse é o meu caminho, né, fui me encontrando, fui me identificando, aí não arrependo de ter estudado antes, toda a bagagem é muito importante, mas, essa questão de poder fazer algo pelas outras pessoas é algo que Não, me mas com certeza é a sua missão faz agora. isso. Quando tiver o de paciente, você mostra pra gente? Você vem Quero divulgar sim. aqui com a gente, ou me mostra. Espero. Esse daqui eu vou ver se a gente consegue divulgar, porque tem um QR Code, né? Acho que dá pra gente colocar no vídeo aqui pro pessoal acessar. Tem, O tem pessoal sim. acessar Poder baixar poder o baixar o arquivo. PDF, Essa é a intenção, que que eu acho mais que é pessoas muito tenham importante isso daí, acesso, sim. divulguem. Eu li um trabalho, é muito importante isso daqui. É um E trabalho de bastidor, mas que faz a diferença dos é, atendimentos acontecerem, né? se tiver algum erro, desconsidere o trabalho primeiro, mas assim, eu corrigi muitas vezes, li muitas vezes, mas sempre fica algo para, né, para É, poder. e vai tendo que ser atualizado com o tempo isso também, Sim, né? Que porque vai as mudando, leis né? mudam. Igual você falou dos estados, quando virar nacional já vai ter que mudar essa Isso. página. Por isso que foi importante citar, né, a intenção de cada direito, eu colocar a legislação embaixo de cada um, Porque para isso que as pode pessoas mudar, né? isso, a lei principal não, vai estar ali, aí vai ter a Atualização, informação, a né? atualização, mas ela consegue, a partir daquela principal, ter acesso às alterações. Tá bom. Muito obrigado, Eu que agradeço, tá acho bom? que eu falei muito. Acho que não. É, Obrigado, viu? obrigada Obrigado pela pelo seu tempo. Imagina, eu que oportunidade. agradeço, Clé. Eu,
nunca tinha tido uma oportunidade para falar assim, né, uma primeira experiência e são desejos antigos, assim, de Não, poder vamos. levar E eu isso. tava a gente já tinha conversado fazia um tempo, né? Vamos combinar, vai ser agora. Daí eu entrei de férias, daí volta. E a vida corrida, eu falei, a semana eu voltei a gravar. Falei assim, já lembrei da Ecléia, vou marcar ela primeiro. Então, por isso que a Sim, gente tá aqui. vou levar essa lembrança com muito carinho. E encerrando, né, esse ciclo aí de Bauru, de residência, o chave de Com ouro, né? certeza. Muito Além obrigado, do viu? ouro nacional aí. Muito obrigada. E vamos ter mais encontros, vamos ter muita coisa ainda que a gente vai se encontrar. Sim, é Tá isso, eu bom? Quando espero. tiver mais atualização disso, fique à vontade de divulgar aqui com a gente, tá? De Sim. mostrar, de falar. O espaço aqui também é seu. Fico aberta também para sugestões e as pessoas queiram perguntar ou a partir disso daí, né, fica, Tá? Não, a gente deixa né, seu contato, o que né. chegar pra mim em relação a isso, eu passo pra você também, você me ajuda a responder. Então tá bem. Tá bom? Então tá bom. Obrigada. Obrigado a você, dá tchau aqui pra eles. Tchau. Obrigado aí, até a Obrigada. próxima. Fiquem com Deus. Amém.